Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo especificamente para os sextos anos. Hoje a gente vai falar de números primos, daqui a pouquinho. Beleza. A definição de números primos, de número primo, uma delas pelo menos, diz o seguinte, ó. Todo número natural maior do que 1, divisível apenas por 1 e por ele mesmo, é denominado número primo. Bom, número maior que 1, divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Vamos pensar num número natural qualquer aí, ó. É o 6. Eu vou escrever os divisores do 6. Lembram que a gente já fez esse tipo de atividade, né? De escrever os divisores de um número. Então, os divisores do 6 a gente tem o 1, o 2, o 3 e o 6. Bom, número natural maior do que 1, 6 é maior do que 1. Divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Tem mais dois divisores aqui, né? Tem o 2 e o 3, então o 6 não é um número primo. Nesse caso, ele vai ser chamado de número composto. Tá? Então, eu vou colocar o 6 aqui, ó. Tá? Vamos pensar em outro exemplo. Os divisores do 5. Temos o 1 e temos o 5. Maior do que 1, divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o 5 é um número primo. Bom, dessa maneira a gente consegue ver mais ou menos qual vai ser a cara dos números primos e dos compostos, né? Toda vez que a gente pensar num número e a gente conseguir já enxergar um divisor para ele, por exemplo, o 21, que é 3 vezes 7, 21 vai ser um número composto. Agora já o 11, que a gente não consegue dividir o 11 por nenhum outro número além de 1 e ele mesmo, né? Os divisores do 11 são 1 e 11. Então 11 também é um número primo. Bom, então a gente viu alguns números menores ali, alguns números pequenos, digamos assim, né? Mas como saber se um número maior assim é primo? 173, como saber se ele é primo? Bom, a gente vai usar uma estratégia aqui, que é fazer algumas divisões, né? A gente vai ter que fazer algumas divisões. Basta eu dividir esse número pelos números primos. Se alguma das divisões der exata, então ele não é primo, ele é um número composto. E se as divisões não forem dando exatas, até que o quociente seja menor ou igual que o divisor, aí ele é um número primo. Isso vai ficar mais claro na hora que eu resolver o exemplo, tá? Eu vou escrever aqui os primeiros números primos aqui do ladinho, só para ajudar a gente, ó. Então, números primos. Só escrever alguns aqui, tá? Então a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim sucessivamente. Bom, 173 é divisível por 2? Não, né? Porque ele é ímpar, a gente já viu isso. Ó. Por 2 não precisa nem montar a divisão. Por 3, somos algarismos. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. 11 não é divisível por 3, significa que o 173 também não. Por 5, não é terminado nem em 0 nem em 5, também não é divisível por 5. Por 7, critério de divisibilidade por 7, 17 mais 3 vezes 5, 17 mais 15, 32. 32 não é divisível por 7, então 173 também não. Por 11, vou montar a divisãozinha lá, ó. 173 dividido por 11. Então aqui vai dar 1, sobrou 6, vai dar 5, 55, sobrou 8. Não tem mais ninguém para baixar, isso significa que a divisão não deu exata. A pergunta é, para aqui ou continua? Continua, porque o quociente ainda é maior que o divisor. 15 é maior que 11 e ele tem que ser menor ou igual. Então vamos para o 13. Então por 11 não é. 173 dividido por 13. Vezes 1 dá 13, sobra 4. Vezes 3, 39, sobra 4. Não tem mais ninguém para abaixar, o resto não foi zero, significa que 173 não é divisível por 13. E agora a gente já pode parar, porque o quociente deu igual ao divisor. Isso significa que 173 é primo. Então vamos escrever aqui, ó. Sim. Beleza? Bom, vamos falar agora do crivo de Eratóstenes. Antes disso, deixa eu só falar uma coisa bem importante que eu esqueci de falar antes, tá?
A gente viu que o número 2 ele é um número primo e o 2 é par. O 2 é o único número par que é primo. Por quê? Porque todos os outros pares vão ser divisíveis por 2, né? Então o 2 é o único número par que é primo. Beleza? A ideia deste gênio foi o seguinte. Escreva os números. Aqui eu escrevi até os 5, né? Mas poderiam escrever até qual vocês quisessem. Montar essa tabela com a quantidade de números que vocês quisessem. Tá? E a estratégia é a seguinte. A gente começa aqui do primeiro riscando os números que não são primos. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então, o 1 ele não é primo, tem que ser maior do que 1. O 2 ele é primo, deixa ele aqui. Como eu não risquei o 2, o que eu vou fazer? Ele é um número primo. Tá? Eu vou riscar todos os múltiplos do 2. Nesse caso, eu vou riscar todos os outros números pares. Ó. Então, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Por quê? Porque nenhum deles é um número primo, porque são todos divisíveis por 2. Risquei todos. Vou para o 3. O 3 é um número primo. Agora eu risco todos os múltiplos do 3. O 6 já foi, o 9, o 15 e o 21. Aí acabaram-se os múltiplos do 3. Próximo é o 5, que é um número primo. Risco todos os múltiplos de 5. Falta só o 25. O próximo é o 7. O 7 é um número primo. Risco todos os múltiplos de 7. Já foram riscados, ó. O 14 e o 21. O próximo aqui é o 11, que é um número primo. Risco os múltiplos de 11. Já foi riscado. Vocês vão ver que os próximos também já foram riscados. Ou seja, esses números que sobraram aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23 são todos números primos. Então, fica aí como exercício para vocês fazerem. Façam com mais números. Novamente, repetindo, né? A quantidade aqui não importa. Se vocês fizerem certinho, os números que vão sobrar aqui vão ser os números primos. Beleza? Por hoje era isso. Bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me escrevam que a gente tenta esclarecer. Beleza? Bons estudos e até a próxima.